Doulu Dalu. Volume 19. Capítulo 130. O poder de batalha do céu claro, um novo começo. Linha vermelha após linha vermelha apareceu do gigantesco martelo céu claro. O anel de espírito vermelho de 100.000 anos de Tang Hao abruptamente se acendeu. Aquele gigantesco martelo preto repentinamente se tornou completamente vermelho num instante. Palácio do Pontífice Supremo. Um belo palácio do Pontífice Supremo. Ha 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 ha. Com uma risada arrogante, a mão direita de Tang Hao se moveu. O imenso martelo de mais de 100 metros de comprimento abruptamente desceu. Não na direção dos 3 títulos Doulu, ao invés disso ele golpeou o Palácio do Pontífice Supremo atrás deles. Instantaneamente, o ar de toda a cidade espiritual se tornou distorcido. Cada mestre dos espíritos que não era um título Doulu ficou incapaz até de se mover nesse momento. Tang Hao, você se atreve. Bibi Dong ficou insanamente furiosa. Ela, o Doulu Crisantemo e o Doulu Fantasma voaram praticamente simultaneamente, indo encontrar o enorme martelo no céu. Ao mesmo tempo, outras 4 silhuetas dispararam do Palácio do Pontífice Supremo como raios. 7 figuras ao todo colidiram com um martelo gigante no ar. Hong. Vazias. As mentes de todos os mestres dos espíritos abaixo do 70º nível ficaram completamente vazias, desmaiando por causa daquela explosão indescritivelmente violenta. Um alto som como a punição dos céus fez toda a cidade espiritual tremer. As 7 silhuetas que correram para o ar foram jogadas para trás simultaneamente e o enorme martelo no ar também desapareceu. Encarando o céu e cuspindo sangue, Tang Hao riu loucamente. Bibi Dong, apenas espere. O débito que o rol dos espíritos me deve será inteiramente cobrado. Esse dia não está longe. Com a figura piscando, Tang Hao desapareceu e Tang San e Xiao Wu no chão também desapareceram com ele. A voz grave de Tang Hao gradualmente se tornou mais distante. Grande mestre, Flender, vocês ensinaram meu filho por muitos anos. Palavras de gratidão não são o suficiente. Esse Tang está em débito com vocês. Quando a Pontífice Suprema Bibi Dong atingiu o chão, sua face estava completamente vermelha. Respirando fundo, aquela cor gradualmente desapareceu. Atrás dela, além do Doulu Crisântemo e do Doulu Fantasma, ainda havia outras 4 pessoas com mantos de anciãos e com as faces levemente trêmulas por terem bloqueado. Todos os 4 tinham cabelos brancos, claramente não eram jovens. O martelo de Tang Hao tinha que ser bloqueado. Ele não atacou a Pontífice Suprema, mas sim um símbolo do rol dos espíritos, o Palácio do Pontífice Supremo. Se a Pontífice Suprema tivesse o atacado com o Doulu Crisântemo e com o Doulu Fantasma naquela hora, Tang Hao inevitavelmente teria ficado seriamente ferido. Mas o Palácio do Pontífice Supremo também certamente teria cessado de existir. O verdadeiro poder do martelo céu claro sendo completamente usado pelo Doulu céu claro não poderia ser realmente julgado sem experienciá-lo primeiro. Os 7 repelindo o inimigo também só conseguiram machucar Tang Hao e mais nada. Vossa Santidade Pontífice Suprema. Não apenas Bibi Dong estava irritada, as 6 pessoas atrás dela estavam todas furiosas. Não é preciso persegui-los. Isso é inútil. A voz de Bibi Dong estava desapontada. Nesses anos que se passaram, ela sempre fez o seu máximo no treinamento, finalmente alcançando o nível de título Doulu. O inimigo que ela sempre pintou em seu coração era Tang Hao. Porém, no seu confronto com Tang Hao hoje, ela ainda descobriu que, embora seus anéis de espíritos fossem exatamente os mesmos, ela ainda era muito inferior em aura imponente. Tang Hao ainda era, afinal, Tang Hao, um Doulu céu claro, o Doulu céu claro. Aquele bastardo Tang Hao é muito desenfreado. Vossa Santidade, isso concerne a dignidade do rol dos espíritos. O Doulu Fantasma não conseguiu evitar chamar a atenção de Bibi Dong. Os olhos de Bibi Dong estavam injetados e sua voz irritada. Cale a boca. Não me diga que eu não tenho a capacidade de entender isso. Se fosse tão fácil assim lidar com Tang Hao, ele ainda estaria vivo hoje? Agora não é a hora de lidar com ele. Yue Guan disse. E quanto a essas pessoas? O triângulo de ferro dourado ainda estava ali sob o efeito da habilidade de fusão espiritual. Mas os demônios da Shrek restantes estavam todos no chão. O Doulu veneno do Gulbo havia acabado de soltar um suspiro de alívio, se virando para sorrir para o lado da Pontífice Suprema. Vendo aquele sorriso cheio de escárnio, Bibi Dong quase cuspiu sangue. Rapidamente balançando sua mão, ela terminou após bater o pó de suas mangas. Deixe-os irem, que saíam da cidade espiritual imediatamente. Terminando de dizer isso, ela voltou direto para o Palácio do Pontífice Supremo. Os 4 anciãos que apareceram, no fim não disseram uma palavra, apenas seguindo a Pontífice Suprema de volta para o Palácio do Pontífice Supremo. Um sorriso frio apareceu na face de Bibi Dong. O topo do caractere de resistir era uma faca. Agora ela precisava resistir, não importava o que. O que ela mais desejava era que todos subestimassem o rol dos espíritos. Tang Hao, o ódio entre nós será resolvido cedo ou tarde. Apenas espere. Apóstrofo. Tudo gradualmente se acalmou. Sob os olhares de inúmeros mestres dos espíritos do rol dos espíritos, o triângulo de ferro dourado lentamente recolheu seu poder espiritual. Ning Fengzi foi até eles com o Doulu Espada e com o Doulu Veneno. Então, com a ajuda dos vários poderosos,
Os 5 demônios da Shrek gradualmente recuperaram sua consciência. Quando Ma Hongijun abriu seus olhos, ele não pôde evitar dizer: Caralho, tão poderoso. O pai do terceiro irmão é tão incrível. Eu fui enganado. A partir de agora, o pai do terceiro irmão será meu ídolo. Os 5 restantes olharam uns para os outros. Agora o coração de cada um estava cheio de dúvidas. Mas dada a situação atual, claramente não era hora de fazer perguntas. Flander suspirou. Ele repentinamente se sentiu um pouco desapontado. Mesmo que ele também fosse um poder do nível de sábio espiritual, ele ainda estava muito distante daqueles poderosos de verdade. Se não fosse pela aparição de Tang Hao hoje, talvez nenhum deles tivesse sido capaz de escapar. Mestre da escola Ning, pode levar a Hongrong embora. A competição acabou e essas crianças também já se formaram. Você também viu que nós ofendemos o rol dos espíritos aqui? Os dias futuros podem não ser tão fáceis. Ning Fengzi assentiu, dizendo: A Hongrong já está fora há muito tempo, ela deve voltar comigo. Entretanto, o rol dos espíritos dificilmente irá causar problemas para sua academia. Contanto que a academia Shrek se mantenha discreta de hoje em diante. Mestre da escola Ning, seria possível eu me juntar à escola porcelana dos 7 tesouros? Oscar tomou coragem e perguntou a Ning Fengzi. Ouvindo suas palavras, a expressão de Ning Hongrong imediatamente se tornou um pouco anormal. Ela havia originalmente planejado contar a Oscar sobre as regras da escola após o fim da competição, mas à medida que o tempo passou, ela já havia se acostumado a ficar com o Oscar e quase se esqueceu disso. Repentinamente ouvindo Oscar dizer que ele queria entrar para a escola porcelana dos 7 tesouros, o coração de Ning Hongrong imediatamente ficou desanimado e ela se sentiu perdida. Não podia ser negado que Oscar era o mais belo entre os homens dos 7 demônios da Shrek e, além disso, qualquer um com olhos podia ver o grande esforço que Oscar havia feito desde que Ning Hongrong concordou em temporariamente sair com ele. Mesmo que ele também tivesse comido a erva tesouro imortal que Tang San lhe deu, como um mestre dos espíritos do sistema alimento, ele não ter ficado para trás de seus companheiros mostrava o quanto de esforço ele havia investido. O coração de Ning Hongrong havia sido por um longo tempo amolecido por ele, pouco a pouco. Especialmente quando Oscar, um mestre dos espíritos de suporte sem qualquer força de luta, a protegia sempre que eles estavam em perigo. Ela não era velha, mas esse sentimento do primeiro despertar do amor a deixou sem disposição para explicar as regras da escola. Porque ela estava com medo de perder Oscar, perder esse belo sentimento. Ouvindo as palavras de Oscar, Ning Fengzi revelou um momento de distração. Então logo em seguida, exibiu uma expressão sorridente. É claro que você pode. Se qualquer um de vocês quiser entrar para a escola porcelana dos 7 tesouros, a escola irá recebê-los de braços abertos. Enquanto falava, seu olhar passou sobre Daimubai, Zuzukin e Ma Hongijun. Daimubai e Zuzukin imediatamente balançaram suas cabeças. Daimubai disse: Eu agradeço pelas boas intenções do mestre da escola Ning, mas eu e Zuzukin somos do Império Estrela Lu. Nós já estamos longe há muitos anos e também deveríamos voltar para casa. O olhar de Ning Fengzi novamente se virou para Ma Hongijun. E você? Ma Hongijun riu alto, dizendo: Conte-me fora dessa também. Eu e o terceiro irmão somos iguais. Nós dois amamos a liberdade. Tendo finalmente me formado, eu quero viajar pelo continente e aumentar minhas experiências. Depois disso eu vou voltar para a Academia Shrek e ajudar meu professor. Flander olhou com um pouco de surpresa para esse seu único discípulo. Ma Hongijun sempre demonstrou uma aparência simplória, nunca preocupado com assuntos diferentes do seu interesse por mulheres. Ele jamais esperou que seu discípulo fosse realmente dizer algo como isso e não pôde evitar que todo tipo de sentimentos brotassem em seu coração, sentindo como se estivesse engasgando com alguma coisa. Ning Fengzi sorriu levemente, dizendo: Já que é assim, eu não vou pressionar esse assunto. Mas lembrem-se, não importa quando, os portões da escola porcelana dos 7 tesouros sempre estarão abertos para vocês crianças. Diretor Flander, nós estamos indo. Hongrong, Oscar, vamos. Desde a época em que os 7 demônios da Shrek se reuniram pela primeira vez na Academia Shrek, finalmente era a hora de se separarem. Era difícil evitar uma explosão de relutância, mas cada um deles tinha sua própria vida e seu próprio futuro. Se os 7 sempre ficassem juntos, a dependência entre eles se tornaria cada vez maior, até ela se tornar prejudicial ao seu desenvolvimento. Embora Tang San fosse o mais extraordinário dos 7, qual dos 7 demônios da Shrek não era um pequeno monstro alarmantemente talentoso? Como o mestre da escola de uma das 7 grandes seitas, Ning Fengzi não pôde evitar revelar um olhar alegre por ter conseguido Oscar. Afinal, os 7 demônios da Shrek foram capazes de derrotar o time despachado pela terra sagrada dos mestres dos espíritos, o rol dos espíritos. Além disso, a idade média deles era pelo menos 5 anos menor. Descrevê-los como gênios entre os gênios não era o suficiente. Antes de partir, os 5 concordaram que, em 5 anos, se fosse possível para todos, eles iriam voltar a se reunir na Academia Shrek. Os 7 demônios da Shrek, essa combinação de jovens talentos, finalmente se separou após a vitória na final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. De noite, o frio vento noturno assoprou as folhas,
deixando para trás irregulares sombras de árvores dançando sob a luz da lua. Xiao Wu lentamente recuperou a consciência. Ela praticamente subconscientemente se sentou ereta de repente, olhando ao redor. O que primeiro se refletiu em seus olhos foi uma fogueira, chamas brilhantemente queimando a lenha, emitindo estalos, cada um deles acompanhado por uma explosão de faíscas. Ao lado da fogueira ainda havia duas pessoas além dela. Uma era Tang San, ainda inconsciente no chão. O outro tio parecia extremamente desanimado com seu corpo inteiro esfarrapado. Era Tang Hao. Se ela apenas olhasse para Tang Hao, Xiao Wu não teria acreditado que ele se atreveu a humilhar publicamente o rol dos espíritos diante do Palácio do Pontífice Supremo, enfrentando vários títulos do Lu formidáveis sozinho. Você está acordada. A sombria voz grave de Tang Hao chegou aos ouvidos de Xiao Wu. Silenciosamente assentindo, o olhar de Xiao Wu esteve constantemente fixo em Tang San. Obrigada. Tang Hao balançou sua mão, dizendo: Não mencione isso. Pelo ponto de vista de um mestre dos espíritos, eu devia prendê-la até o Tang San precisar de você e então te matar, dando a ele o seu anel de espírito e osso espiritual. Mas pelo ponto de vista de um marido, eu fiz outra escolha. Erguendo sua cabeça, o olhar de Tang Hao caiu sobre Xiao Wu. Os olhos de Tang Hao pareciam conter uma gravidade particular e Xiao Wu não pôde evitar olhar na direção dele. Nesse momento os olhos de Tang Hao não estavam mais nebulosos, ao invés disso estavam extraordinariamente brilhantes, até as estrelas no céu noturno perderam seu esplendor em comparação. Foi por causa da minha relação com o Tang San? Xiao Wu perguntou em voz baixa. Tang Hao balançou sua cabeça, seu olhar mudou de Xiao Wu para Tang San deitado no chão, sua face exibiu um fraco sorriso. Se Tang San visse isso, ele definitivamente ficaria chocado, porque em suas memórias, ele nunca havia visto Tang Hao sorrir. Por causa da mãe dele. Antes, eu sempre acreditei que ele era mais como a mãe dele. Bondoso, cuidadoso e teimoso. Mas quando eu vi você e ele juntos, eu de repente descobri que ele, na verdade, é mais como eu. Tão tolo quanto eu. Menina. Você sabia? A mãe do Tang San era como você? Ela também era uma besta espiritual de 100 mil anos. Mas diferente de você, ela era uma besta espiritual de 100 mil anos na fase madura e você está apenas na fase imatura. Do que você está falando? Xiao Wu ficou sem voz. A mãe do Tang San também era uma besta espiritual? Tang Hao assentiu silenciosamente, mas não continuou o assunto. Você deve partir. Se você ficar ao lado do Tang San, só haverá problemas para você. Xiao Wu disse de forma desencorajada. Você se opõe a nós ficarmos juntos? Tang Hao deixou um sorriso escapar. Não, por que eu me oporia? No passado eu também não fiz a mesma escolha? Entretanto, comparando vocês a mim e a mãe dele, ainda há uma diferença. Quando eu e a mãe dele estávamos juntos, meu poder espiritual já havia ultrapassado o 70º nível e a mãe dele também já era uma besta espiritual de 100 mil anos na fase madura. Mas qual é o seu nível atual? Você realmente tem coragem. Não me diga que os seus anciões não te ensinaram nada? Uma besta espiritual de 100 mil anos antes da fase madura será o alvo de todos os mestres dos espíritos. Se não fosse por aquela flor e se o primeiro título do Lu que te viu não tivesse sido eu temo que você já teria se tornado o anel de espírito e o osso espiritual de outra pessoa há muito tempo. Você sempre esteve ao lado do pequeno San? Xiao Wu perguntou chocada. Tang Hao balançou sua cabeça. Não, mas pelo menos eu estarei por um bom tempo. Vá, retorne para onde você deve estar. Esse é o lugar mais seguro para você. Espere até o dia em que ele poderá te proteger e que você também conseguirá se defender sozinha. Eu não vou me opor a você se encontrarem, mas agora não é a hora. Xiao Wu mordeu seu lábio, reunindo coragem e disse. Eu não posso esperar até ele acordar e então ir embora? Tang Hao disse calmamente. Você acredita que após ele acordar, ele vai deixar você ir embora desse jeito? Vá, nós estamos perto da grande floresta Estrela Dou. Se eu não estou enganado, a sua família deve estar lá. Se eu puder te oferecer um pequeno conselho, não saia daquele lugar antes de você entrar na fase madura. Originalmente eu achei que eu era forte o suficiente. Mas eu não quero ver vocês crianças experienciando a mesma tragédia. Xiao Wu assentiu silenciosamente, lentamente andando até o lado de Tang San. Abaixando-se ao lado dele e encarando aquela face aparentemente bem ordinária. Uma brilhante lágrima translúcida escorreu do canto dos seus olhos, caindo sobre o peito de Tang San. Erguendo uma mão um pouco trêmula, ela suavemente acariciou a face de Tang San. Você foi o primeiro homem que penteou meu cabelo e também o único. Para todo o sempre. Não importa qual seja nosso futuro, no meu coração. Não há espaço no meu coração para outro. Apesar de Tang Hao estar ali, Xiao Wu abaixou sua cabeça e suavemente beijou os lábios de Tang San, deixando para trás o salgado gosto de lágrimas e de sua respiração. Se erguendo vigorosamente, ela disparou e desapareceu à distância com alguns pulos. Olhando na direção em que Xiao Wu desapareceu, a face envelhecida de Tang Hao revelou uma expressão. E daí se forem humanos? E daí se forem bestas? Os sentimentos das bestas são ainda mais sinceros. Falando consigo mesmo, ele ergueu uma mão para acariciar a cabeça de Tang San. Tang San gemeu, se moveu e lentamente abriu seus olhos. Pai. Ao ver Tang Hao,
Tang San imediatamente pulou do chão com animação. Embora seu corpo ainda estivesse fraco agora, sua mente estava extremamente agitada. 8 anos, 8 anos inteiros haviam se passado. Vendo seu pai de novo, como ele poderia não ficar animado? Sente-se. Tang Hao apontou para o chão diante dele. Diferente de quando ele encarou Xiao Wu, diante de Tang San, sua expressão se tornou tão séria quanto antes. Tang San apressadamente se sentou na frente de Tang Hao. Ele olhou ao redor e quando não encontrou a figura que estava procurando, um pouco da sua animação desapareceu. Não precisa procurar, ela já se foi. Não se preocupe, ela está segura. Tang Hao disse indiferentemente. Se foi, por que a Xiao Wu iria embora? Tang San não pôde evitar perguntar. Tang Hao disse em voz baixa. Porque ela precisava. Deixe-me te fazer uma pergunta. Na sua atual condição, você consegue protegê-la? Eu. Ouvindo as palavras do seu pai, Tang San não pôde evitar se lembrar internamente da promessa que ele uma vez fez com Xiao Wu. Protegê-la durante toda a sua vida? Sim. Com sua força atual, como ele poderia protegê-la? Quando enfrentando aqueles mestres dos espíritos realmente formidáveis, sua própria partícula de força não valia nada. Tang Hao olhou para a aparência desanimada de Tang San e franziu o senho. Ela está bem segura. Ela voltou para onde deveria estar. Apenas lá não haverá perigo para ela. Um homem de personalidade, precisa se adaptar às circunstâncias. Virá um dia em que você será capaz de realmente protegê-la. Não será tarde demais para ir encontrá-la então. Pai, você não se opõe a mim e a Xiao Wu ficarmos juntos? Tang San olhou para Tang Hao surpreso. Os olhos de Tang Hao revelaram um traço de perplexidade. 8 anos se passaram, pequeno San. Você não me odeia por ter te deixado de lado durante esses 8 anos? Tang San franziu o senho. Não. Por quê? Tang Hao perguntou. Tang San já havia relaxado um pouco agora. Embora ele não pudesse ver Xiao Wu de novo, Xiao Wu estava, afinal, em segurança. Para ele, isso era o mais importante. Sua face revelou um sorriso natural. Porque você é o meu pai. Minha vida foi dada por você. Sem você, como eu poderia existir? Os filhos jamais têm o direito de culpar seus pais. Ouvindo Tang San, Tang Hao apenas sentiu seu coração perder o ritmo. Olhando para seu filho de 14 anos diante dele, ele não conseguiu mais restringir seus sentimentos e ferozmente puxou Tang San para seus braços. Seus fortes braços abraçaram Tang San firmemente. Desde o seu nascimento, essa foi a primeira vez que Tang San sentiu o amor de Tang Hao por ele. Um sentimento tão sincero. Apesar de ter vivido 2 vezes, essa foi a primeira vez que ele sentiu isso. Mesmo o grande mestre que ele sempre tratou como um pai, também não podia lhe passar esse sentimento. As ações de Tang Hao foram cruas, a força em seus braços até fez os ossos de Tang San estalarem, mas sendo puxado para o abraço de ferro do seu pai, Tang San ainda se sentiu relaxado sem precedentes. Amor familiar. Esse era o sentimento do amor familiar? Eu sei que você tem muitas perguntas para mim. Tang Hao empurrou Tang San para longe, deixando ele se sentar na frente dele de novo. Tang San descobriu que os olhos do seu pai estavam um pouco vermelhos. Tang San assentiu. Tang Hao disse. Quando você usou o avatar ferramenta espiritual naquele dia, a voz que você ouviu era minha. Há muitas coisas que você ainda não precisa saber, porque você ainda não tem a força para saber sobre elas. Começando a partir de agora, você irá cultivar de acordo com as minhas instruções. Até o dia, após você cumprir os meus requisitos, que eu vou te contar tudo. Coffee, coffee. Nesse ponto, Tang Hao tossiu 2 vezes, cuspindo sangue vermelho escuro para o lado. Pai, você está ferido? Tang San quis se levantar, mas foi impedido por Tang Hao. Não é nada. Eu apenas abri algumas feridas antigas hoje. A expressão de Tang Hao recuperou sua calma, como se não fosse ele quem estava ferido. Das perguntas que você quer me fazer, eu posso responder 2 agora. Primeiro, os outros da Academia Shrek estão bem. Cada um deles irá fazer suas próprias escolhas. Já era hora de todos vocês se separarem. O mestre pode te guiar pela porta, mas a cultivação é individual. O grande mestre é sem dúvidas um professor excepcionalmente extraordinário, mas sempre seguir ao lado dele irá prejudicar substancialmente o seu desenvolvimento. Segundo, em relação a Xiao Wu, você não acha muito estranho que, como uma besta espiritual de 100 mil anos, a Xiao Wu não seja particularmente forte? Tang San imediatamente assentiu. Isso era algo sobre o que ele sempre se perguntou. Até as descrições do grande mestre sobre bestas espirituais de 100 mil anos eram bem simples. Afinal, aquela comunidade era muito pequena e os estudos do grande mestre nunca foram muito profundos porque ele não tinha indivíduos para estudar. Tang Hao disse. Eu vou te dar uma explicação simples e você entenderá. Bestas espirituais começam a cultivar desde que nascem, separadas nos níveis de 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos e 100 mil anos. Atravessar os níveis, para as bestas espirituais, significa uma mudança qualitativa. Após a cultivação de uma besta espiritual chegar aos 10 mil anos, sua inteligência irá aumentar rapidamente e, após certo ponto, ela não será inferior aos humanos. Em certo sentido, bestas espirituais estão ligadas aos espíritos de nós mestres dos espíritos.
Embora o limite da idade de cultivação decida sua força, o próprio talento inato delas é igualmente importante. Assim como mestres dos espíritos com máximo poder espiritual inato como você, que são mais fortes do que mestres dos espíritos do 10º nível comuns mesmo naquele tempo. A espécie da besta espiritual é como a qualidade do espírito. Mas isso não é absoluto. Quando a cultivação de uma besta espiritual finalmente chega ao nível de 100 mil anos, qualquer besta espiritual chega num estágio extraordinário. Na prática há bem pouca diferença de forças entre bestas espirituais nesse estágio. Como a sua Xiao Wu, originalmente ela era apenas um coelho de ossos suaves. Mas após sua cultivação chegar ao nível de 100 mil anos, ela não era inferior nem a um macaco titã gigante do mesmo nível. Porém, tendo alcançado o nível de 100 mil anos, as bestas espirituais também precisam fazer uma escolha. Tang San focou sua atenção em ouvir com cuidado. A descrição de Tang Hao sobre bestas espirituais de 100 mil anos era algo sobre o que nem o grande mestre havia falado. Para ele, isso era como uma área completamente nova. A posição de uma besta espiritual de 100 mil anos entre outras bestas espirituais é como a de um título Doulu entre os mestres dos espíritos. Tendo chegado ao topo, nesse ponto, sua força é extremamente formidável. Numa luta de 1 contra 1, seria bem difícil até para um título Doulu derrotá-la. Ele pode até ser morto, mas, com inteligência não inferior à de um humano, ela precisa escolher entre dois caminhos nesse momento. Um caminho é manter sua força e continuar nessa forma. Tendo chegado ao nível de 100 mil anos, ela já é uma existência que se opõe aos céus e até a besta espiritual de 100 mil anos mais poderosa pode viver no máximo por apenas mais outros 1000 anos. Após esses 1000 anos ela irá inevitavelmente morrer. O outro caminho é, no entanto, um caminho perigoso, que é mudar de forma. Mudar de forma? Tang San olhou para Tang Hao com espanto. Tang Hao assentiu, dizendo: isso mesmo, mudar de forma, tomando a forma de um humano, porque dentre todos os organismos, os humanos têm o maior potencial. Após tomar uma forma humana, a besta espiritual tem que cultivar tudo de novo. Se ela conseguir cultivar até o nível de título Doulu e então atravessar o 100º nível sem problemas, sua expectativa de vida não será mais restringida, alcançando a vida eterna, se tornando uma existência parecida com um deus. Tang San disse. Então todas as bestas espirituais não fariam essa escolha? Viver para sempre? Eu acho que esse é o objetivo que todas as criaturas almejam. Tang Hao disse calmamente. Entre o pequeno número de bestas espirituais de 100 mil anos, você sabe quantas escolhem a segunda opção? Tang San balançou sua cabeça. Tang Hao disse. De acordo com os registros da nossa escola Céu Claro, entre as bestas espirituais de 100 mil anos conhecidas, menos de uma a cada 10 escolhe a segunda opção. Tang San disse surpreso. Por que, você não disse que, escolhendo a primeira opção, elas só podem viver por mais 1000 anos? Pelo segundo caminho elas podem viver para sempre. Por que elas não o escolheriam? Tang Hao riu friamente. Como isso poderia ser tão fácil? A cultivação das bestas espirituais é incontáveis vezes mais difícil do que a de humanos. Após escolher tomar uma forma humana, isso é irreversível. Em outras palavras, após tomar a forma humana, a menos que a besta espiritual de 100 mil anos seja morta, é impossível para ela recuperar a forma de besta. Sua verdadeira forma irá se transformar no espírito da forma humana e todas as suas habilidades anteriores irão desaparecer completamente. Seu poder espiritual terá que ser recuperado pouco a pouco. Embora sua velocidade de cultivação seja muito mais rápida que a de humanos normais e ela não precise ir matar bestas espirituais para conseguir anéis de espírito, ela precisa ficar em contato com humanos durante esse processo de cultivação. Ela precisa sentir a aura dos humanos ou ela será incapaz de progredir. Além disso, escolhendo esse caminho, sua expectativa de vida será igual à de um humano. Se ela não conseguir atravessar o 100º nível durante o tempo de vida de um humano, então ela só será capaz de viver por 100 anos. Entre 1000 anos e 100 anos, você deve saber o que a maioria das bestas espirituais escolhe. Além disso, embora mestres dos espíritos normais não percebam a diferença entre humanos e bestas espirituais de 100 mil anos, contanto que um Doulu espiritual ou alguém de maior nível observe cuidadosamente, ela será descoberta. Especialmente diante de um título Doulu ela não terá nenhuma forma de se esconder. A razão pela qual a Xiao Wu nunca foi descoberta era porque ela carregava aquela flor. Aquela bizarra flor disfarçou a sua aura, a deixando sempre segura junto de você. Foi porque aquela flor saiu do lado dela hoje que sua identidade foi exposta diante da Pontífice Suprema e daqueles outros. Considere, confrontado com uma besta espiritual de 100 mil anos e, além disso, uma pequena forma humana fraca de uma besta espiritual de 100 mil anos. Aquelas pessoas do rol dos espíritos a deixariam escapar. Após tomar a forma humana, a cultivação da besta espiritual de 100 mil anos será dividida em 3 estágios. Antes do seu poder espiritual chegar ao 60º nível é a fase imatura. Nessa fase, mestres dos espíritos do nível Doulu espiritual e para cima podem descobri-la. Após o 60º nível, ela ficará muito mais segura e também precisará de um contato ainda mais próximo com os humanos. Esse é o chamado estágio maduro. Até um título Doulu será incapaz de dizer o que ela é após ela conseguir 60 níveis de poder espiritual. Portanto, pode-se dizer que as bestas espirituais de 100 mil anos realmente se tornam humanos no 60º nível.
Nesse ponto já não há diferença entre elas e os humanos em qualquer aspecto. E após chegar ao 90º nível, a cultivação da besta espiritual de 100 mil anos entrará na fase final de divinização. Assim como um título do Lu humano, ela irá lutar pela eternidade imortal. Eternidade imortal. Tang San repetiu as palavras de Tang Hao. Para ele, essa frase não era particularmente significativa. Imortal? As pessoas realmente podiam não morrer? Ele não queria pensar muito sobre isso. Agora, seu humor já havia se recuperado gradualmente da agitação de ver seu pai e da partida de Xiao Wu. Pelo menos, a original situação de morte certa se transformou nele e Xiao Wu estando bem devido à aparição do seu pai. Esse já era um resultado muito bom. Ou alguém poderia dizer que era um novo começo. Isso significa que a Xiao Wu escolheu mudar de forma e que, além disso, ela ainda é uma besta espiritual de 100 mil anos na fase imatura? Tang Hao assentiu. Exatamente. Embora ela seja uma besta espiritual de 100 mil anos, minhas observações sugerem que antes de ela tomar sua forma humana, ela provavelmente nunca saiu do lugar onde ela cultivava. Seu coração é tão branco quanto uma folha de papel. Consequentemente, ela na verdade não é diferente de qualquer menina normal. Exceto que se ela morrer, um anel de espírito e um osso espiritual aparecerão. Tang San assentiu silenciosamente. Originalmente, após ele ver que Xiao Wu era uma besta espiritual, seu coração também sofreu. Mas assim como Tang Hao disse, em seu coração, Xiao Wu não era nem humana nem uma besta. Mas sim sua irmã mais nova e também havia aquele amor indistinto. Tang Hao disse em voz baixa. Eu já te contei o que você queria saber. Daqui em diante, antes de você obter a minha aprovação, eu vou realizar uma série de treinamento especial para você. Escolhendo o caminho de mestre dos espíritos e contando com palavras orgulhosas para aparecer diante do rol dos espíritos, você já não tem outra opção a não ser se tornar mais poderoso. Se não, você jamais será capaz de fazer mais do que viver na escuridão como um rato. Se recupere o mais rápido possível, em seguida eu vou te levar até um lugar. Terminando de falar, Tang Hao lentamente fechou seus olhos. Pai. Tang San repentinamente o chamou. O que? Tang Hao não abriu seus olhos. Tang San cerrou seus dentes, mas ainda fez a pergunta para a qual ele mais desejava saber a resposta. Minha mãe foi morta pelo rol dos espíritos? O corpo inteiro de Tang Hao sacudiu, seus olhos se abriram abruptamente e seu olhar estrito era como dois flashes de raios no meio da noite. A luz no olhar de seu pai para ele fez Tang San sentir até apunhaladas de dor. Um feroz sentimento oscilante passou pela face de Tang Hao. Eu disse que ainda há muitas coisas sobre as quais você não precisa saber. Se você quer saber tudo, primeiro se torne forte o mais rápido possível, alcance o nível que eu exijo. Essa foi a última coisa que Tang Hao disse para Tang San nessa noite. Tang San também não perguntou outras coisas. Pai e filho se sentaram ao lado da fogueira dessa forma e começaram a cultivar. Cedo no dia seguinte, tendo comido uma simples refeição, Tang Hao levou Tang San embora. Após uma noite de descanso, o copo durável de Tang San já havia recuperado mais da metade da sua condição normal. Apenas o comichão nas suas costas ficava cada vez mais forte. Ele sabia que as 8 lanças de aranha estavam se regenerando ali dentro. Tang Hao voltou a ter sua anterior aparência reservada, sem falar, apenas avançando com passos largos. Seguindo atrás dele, Tang San teve que condensar seu poder espiritual para ser capaz de acompanhá-lo. Tang Hao andou na direção do Império Cell-Dou. No caminho ele não andou pelas estradas, ao invés disso procurou terrenos complicados para seguir viagem. Durante os primeiros vários dias, a velocidade de Tang Hao não foi muito grande. Mas junto com a recuperação do corpo de Tang San, a velocidade do avanço de Tang Hao começou a aumentar. Quando Tang San se recuperou completamente, ele já tinha que condensar todo seu poder espiritual para conseguir acompanhar seu pai. Por eles avançarem tão rapidamente, Tang San já era incapaz de dizer para onde eles estavam indo. No 7º dia, ele já não sabia mais nem onde eles estavam e podia apenas sentir aproximadamente que eles estavam em algum lugar dentro das fronteiras do Império Cell-Dou. O tempo que Tang Hao reservava para descanso era de apenas 4 horas por dia e no tempo restante eles avançavam. Praticamente cada dia trazia Tang San para perto dos limites do seu corpo. Porém, tendo uma vez experienciado o treinamento infernal do Grande Mestre, junto com a recuperação completa do seu corpo, ele ainda conseguiu aguentar. Após meio mês, Tang Hao finalmente parou. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.